Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo nós estaremos fazendo juntos o estudo da revista A Sentinela, estudo 53, que tem o tema Como um jovem pode se tornar um cristão maduro? Então vamos para o nosso vídeo. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, assim como também Ele está fazendo com a minha. Vamos juntos agora preparar o estudo da Sentinela, estudo 53, que tem o tema Como um jovem pode se tornar um cristão maduro. Na semana passada, nós conseguimos observar como as jovens. Então, hoje vai falar dos homens. Então, irmãos, varões, fiquem atentos, para que assim você também possa se tornar um cristão maduro. Lembrando e incentivando mais uma vez a cada um de vocês, já se inscreva no canal se você não for inscrito, dê essa força, ative o sino para que você possa receber semanalmente as notificações. Compartilhe com mais pessoas, se você puder, se você não tiver nenhum receio. Deixe o seu like no final do vídeo, para que assim você possa estar contribuindo com o canal, ok? Então vamos lá. Pegue seu telefone, sua revista impressa e vamos juntos preparar o nosso estudo da revista Sentinela. Iremos fazer esse estudo completo, ok? Então, repetindo o tema, como um jovem pode se tornar um cristão maduro? O texto base da nossa consideração é o livro de 1 Reis, capítulo 2, o versículo 2. Seja forte e seja homem. Então, o que nós veremos nesse estudo? A congregação precisa de homens maduros. Neste estudo, vamos ver como um jovem pode se tornar um cristão espiritual e maduro. Então, irmãos, fiquem atentos. Vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. O rei Davi aconselhou seu filho Salomão: seja forte e seja homem. Esse conselho é importante para todos os homens que querem se tornar cristãos maduros. Para isso, eles precisam aprender a obedecer às leis de Deus e aplicar os princípios bíblicos em tudo o que fazem. Por que é tão importante que os irmãos jovens se tornem cristãos maduros? Então a pergunta: o que um homem precisa fazer para ser um cristão maduro? Então a resposta, de acordo com o conselho do rei Davi a Salomão, seja forte e homem. Então esse é um conselho importante, pois precisamos aprender a obedecer às leis de Deus e aplicar os princípios bíblicos em tudo o que fazemos. Leitura do 3 e do 4. Um homem cristão tem muitas responsabilidades importantes na família e na congregação. Você, como jovem, já deve ter parado para pensar nas responsabilidades que pode ter no futuro. Talvez você tenha o alvo de entrar para o tempo integral, ser um servo ministerial e depois um ancião. Pode ser que você também queira casar e ter filhos. Para cumprir bem essas responsabilidades, você vai precisar ser um cristão maduro. E para isso acontecer, você vai precisar desenvolver algumas habilidades importantes. Mas o que você pode fazer desde já para que no futuro você consiga cumprir bem com qualquer responsabilidade que tiver? Então a pergunta do 2 e do 3. Por que é importante que um jovem se torne um cristão maduro? Resposta: para que assim ele possa cuidar de suas responsabilidades. Caso queira ser um pioneiro regular, ser um servo ministerial ou até um ancião. E pode ser que queira se casar e ter filhos. Então, para tudo isso, será necessário ser um cristão maduro. Subtítulo: O que fazer para ser um cristão maduro? Leitura do 4. Escolha bons exemplos para imitar. A Bíblia está cheia de bons exemplos que o jovem pode imitar.
Esses exemplos são de homens que amavam Jeová e que souberam lidar com várias responsabilidades para cuidar do seu povo. Você também pode encontrar bons exemplos entre cristãos maduros na sua própria família ou na congregação. E você ainda tem o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Ao estudar com atenção esses exemplos, pare e pense nas excelentes qualidades desses homens e veja como pode imitá-los. Então, a pergunta do 4: onde você pode encontrar bons exemplos para imitar? Então, a resposta: podemos encontrar na palavra de Deus exemplo de homens fiéis que fizeram vontade de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo e também na congregação e na família. Então, na gravura, a gente percebe exatamente isso, né? Um jovem estudando a palavra de Deus junto com uma publicação e pensando no exemplo maior de Jesus Cristo, em como ele cuidava das pessoas, como ele tratava, da maneira que ele se achegava ao Pai em forma de oração. Então, são exemplos que podemos imitar para que assim realmente também possamos nos tornar jovens maduros. Vamos fazer agora a leitura do parágrafo número 5. Desenvolva e resguarde o raciocínio. O homem que tem a habilidade de raciocinar considera com cuidado que opções ele tem antes de fazer algo. Então se esforce para desenvolver e manter essa habilidade. Por quê? Porque no mundo há muitos homens que seguem apenas suas próprias ideias ou que se deixam levar pelas suas emoções. Além disso, a televisão, os filmes, a internet e as redes sociais podem ter uma forte influência sobre você e afetar sua maneira de pensar e agir. Então, como você pode desenvolver o raciocínio? Você vai precisar conhecer princípios da Bíblia, saber por que eles são bons para você e usar esses princípios ao tomar decisões que agradam a Jeová. Quando você desenvolve essa importante habilidade de usar princípios bíblicos para tomar decisões, você está dando um grande passo para se tornar um cristão maduro. Veja agora como o raciocínio pode ajudar você em duas situações. 1. Na maneira como você se comporta com as irmãs. E 2. Ao tomar decisões sobre seu modo de vestir e sua aparência. Pergunta: como você pode desenvolver o raciocínio e por que isso é importante? Resposta: podemos desenvolver a habilidade de pensar várias vezes e raciocinar antes de tomar uma decisão. E algo que vai nos ajudar é conhecer os princípios da Bíblia, saber por que eles são bons e aplicar em nossa vida. E isso é importante para que assim possamos nos tornar um cristão maduro. Leitura do 6. O raciocínio vai ajudar você a mostrar respeito pelas mulheres. Não há nada de errado se um irmão estiver interessado em uma irmã e quiser conhecê-la melhor. Mas um jovem que pensa bem antes de tomar decisões não vai fazer nada que dê a entender que ele tem interesse numa jovem se ele não estiver realmente disposto a se casar com ela. E, se ele já está namorando uma irmã, ele vai pensar em proteger a boa reputação dela por nunca ficar sozinho com ela sem ter alguém responsável junto. Então a pergunta: como o raciocínio vai ajudar um jovem a mostrar respeito pelas irmãs? Resposta: o jovem pode usar de raciocínio em querer se envolver com alguém que visa o casamento, não só querer ficar. E se já estiver namorando, nunca ficar sozinho com a irmã sem a presença de alguém responsável. Leitura do 7. Outra maneira em que um jovem pode mostrar que pensa bem antes de tomar decisões é no modo de se vestir e na sua aparência. Normalmente, as tendências de moda são criadas e divulgadas por pessoas que não respeitam a Jeová ou que levam uma vida imoral. O modo de pensar imoral dessas pessoas se reflete no estilo de roupa muito apertado ou que faz o homem parecer que está vestido como mulher. Ao escolher o que vestir, um jovem que quer ser um cristão maduro
deve se orientar por princípios bíblicos e por bons exemplos na congregação. Ele pode se perguntar: será que minhas escolhas mostram que eu tenho um bom senso e que levo em consideração o que outros pensam? Será que a maneira que eu me visto e minha aparência fazem os outros me ver como um servo de Jeová? Um jovem que desenvolveu o raciocínio vai ter o respeito não apenas da congregação, mas também do seu Pai celestial, Jeová. Pergunta: como o raciocínio vai ajudar um jovem ao tomar decisões sobre sua roupa e aparência? Resposta: o modo de pensar e de vestir do mundo pode acabar afetando os jovens cristãos. Hoje existem roupas que faz o homem parecer uma mulher, ou roupas que parece que foi colocado a vácuo de tão apertadas. Então pare e pense: será que o modo de se vestir mostra que você é um servo de Deus? O jovem com raciocínio vai ganhar o respeito da congregação e, o mais importante, agrada a Jeová. Apenas um comentário adicional. Eu não sei qual é a sua cultura, da onde que você está me ouvindo, de qual cidade, de qual país. Mas às vezes a gente vê alguns irmãos se vestindo, realmente é meio estranho. Irmãos usando ternos, a calça, pescando siri, né? A forma de dizer que está curta. É um estilo de moda meio que estranho, né? Eu não sei se na sua localidade isso é normal, mas a gente consegue ver a meia, então assim, é um estilo meio estranho. Existem irmãos que usam ternos extremamente apertados. Alguns irmãos malham, né? Não sei se esse é o objetivo, mostrar que está forte, mas enfim, extremamente apertado. Então, assim, são estilos de roupas que podemos nos perguntar: será que realmente denota que eu sou um cristão maduro? Ou será que eu estou seguindo moda? Porque, assim, antigamente as roupas eram normais, os ternos eram normais, tudo larguinho, bonitinho. Hoje não, quanto mais apertado, melhor. Então devemos tomar cuidado para que não venhamos entrar no estilo do mundo, um estilo do mundo que é completamente imoral. Então, se você acha ou se eu acho que estou tendo essa tendência, devemos rever o nosso conceito para que não venhamos cair no modismo, né, do mundo. Certo? Muito bem. É só um comentário adicional, tá, meus irmãos? Não é para comentar nada além disso que eu falei. E também, se você não concorda com o que eu falei, deixa lá nos comentários. Leitura do parágrafo 8. Seja alguém de confiança. Um jovem que é confiável cuida muito bem de todas as suas responsabilidades. Pense no exemplo perfeito de Jesus. Ele nunca foi descuidado ou irresponsável. Em vez disso, Jesus cumpria as designações que Jeová tinha dado a ele, mesmo quando era difícil fazer isso. Ele amava as pessoas, principalmente seus discípulos, e estava disposto a dar a vida por todos. Você pode imitar Jesus trabalhando duro para cumprir qualquer designação que receber. Se você não souber direito o que fazer, seja humilde e peça a ajuda de irmãos experientes. Nunca se contente em fazer só o básico. Em vez disso, cumpra sua designação fazendo isso para Jeová e não para homens. É claro que você não é perfeito, então seja humilde e admita qualquer erro que cometer. Pergunta: o que um jovem pode fazer para ser uma pessoa de confiança? Então a resposta: cuidar bem de suas responsabilidades, trabalhar duro, assim como Jesus fez, e cuidar de todas as tarefas. Se não souber o que fazer, peça ajuda aos mais experientes, seja humilde. E quando errar, seja humilde e peça desculpas. Subtítulo: Aprenda habilidades úteis. Leitura do 9. Para ser um cristão maduro, você vai precisar de algumas habilidades. Elas vão ajudar você a cuidar de responsabilidades na congregação e se relacionar bem com as pessoas. Além disso, vai ser mais fácil conseguir um emprego que ajude você a se manter e a cuidar das necessidades da sua família. Vamos ver agora algumas dessas habilidades. Então a pergunta: por que um jovem precisa aprender algumas habilidades úteis? Resposta: para que possa ajudar melhor a congregação e se relacionar com as outras pessoas. Ajudará também a conseguir um emprego e manter as necessidades básicas. Leitura do número 10 e 11.
Aprenda a ler e a escrever bem. A Bíblia diz que ler a palavra de Deus todos os dias e meditar nela ajuda o homem a ser feliz e a sair bem em tudo o que faz. A leitura diária da Bíblia vai te ajudar a conhecer melhor o modo de pensar de Jeová. Assim, você vai aprender a raciocinar bem e a aplicar os conselhos da Bíblia. Um homem que sabe fazer isso é muito útil para a congregação. Por quê? A congregação precisa de irmãos que sejam bons instrutores para dar conselhos baseados na Bíblia. Se você souber ler e escrever bem, você vai conseguir preparar bons discursos e comentários que vão fortalecer a fé dos irmãos. Você também poderá fazer anotações ao estudar ou assistir às reuniões, assembleias e aos congressos. Essas anotações vão ajudar você a fortalecer sua fé e a encorajar outros. Então, a pergunta 10 e 11: o que um jovem vai poder fazer por ele mesmo e pela congregação se souber ler e escrever bem? Resposta: vai poder ler a palavra de Deus e conhecer melhor o modo de Jeová pensar. Com base nisso, conseguirá raciocinar com sabedoria e aplicar os conselhos de Jeová. Também conseguirá preparar bons discursos e dar bons comentários, e ao assistir à assembleia, congresso e às reuniões, as anotações vai ajudar a fortalecer a fé e encorajar outros. Leitura do 12. Aprenda a conversar com as pessoas. Um cristão precisa aprender a se comunicar bem. O homem que sabe se comunicar escuta com atenção e consegue entender os pensamentos e os sentimentos de outros. Ele também consegue perceber o tom de voz das pessoas, suas expressões faciais e sua linguagem corporal. Você não vai conseguir aprender tudo isso se não passar tempo com as pessoas. Se você está sempre se comunicando por meios eletrônicos, como e-mail ou mensagens, isso pode diminuir sua habilidade de se comunicar com outros pessoalmente. Então, tente criar oportunidades para estar com as pessoas e conversar com elas. Pergunta: o que vai ajudar você a saber conversar com outros? Resposta: é aprender e escutar com atenção, para que assim possa entender os pensamentos e sentimentos de outros. Então perceba o tom de voz, suas expressões e linguagem corporal. Mas para isso, se faz necessário passar tempo com as pessoas e conversando com elas ao vivo. Leitura do parágrafo número 13. Aprenda a não depender dos outros. Um cristão maduro precisa saber cuidar de si mesmo e da sua família. Em alguns lugares, um jovem pode aprender um trabalho com seu pai ou com outro parente. Já em outros lugares, o jovem pode aprender uma profissão na escola. Seja como for, é sempre bom aprender coisas que podem ajudar você a encontrar um emprego. Procure ter a reputação de alguém que trabalha duro e que termina o que começa. Se você fizer isso, vai ser mais fácil encontrar e manter um emprego. As qualidades e habilidades que falamos nos parágrafos anteriores também são importantes para um cristão cumprir com outras responsabilidades que pode ter no futuro. Vamos ver alguma dessas responsabilidades. Então a pergunta: o que mais seria bom um jovem aprender? Então a resposta: todo jovem seria bom aprender a cuidar de si mesmo e não depender de outros. O jovem pode aprender algo com o pai ou numa escola, talvez fazendo um curso. E é bom fazer coisas que vai ajudar a arrumar um emprego quando necessário e manter o mesmo. Subtítulo: prepare-se para responsabilidade no futuro. Leitura do 14. Tempo integral. Muitos irmãos maduros começaram o serviço de tempo integral quando ainda eram bem jovens. Ser pioneiro pode ajudar um jovem a aprender a lidar com todo tipo de pessoas e a usar bem o dinheiro que ganha. Uma boa maneira de começar o serviço de tempo integral é sendo pioneiro auxiliar. Muitos irmãos passaram algum tempo servindo como pioneiros auxiliares, e isso os ajudou a estarem prontos para se tornarem pioneiros regulares. O serviço de pioneiro pode abrir outras portas,
para o serviço de tempo integral, como trabalhar na construção ou em Betel. Pergunta: como um jovem pode se preparar para servir no tempo integral? Resposta: sendo um pioneiro auxiliar, pois isso ajuda a estar pronto para ser um pioneiro regular. E esse serviço pode abrir portas para servir no tempo integral, como trabalhar na construção ou em Betel. Leitura do 15 e 16. Servo ministerial ou ancião. Todo homem na congregação deveria ter o alvo de se qualificar para ser um ancião e trabalhar mais pelos irmãos e irmãs. A Bíblia diz que os homens que se esforçam para essa responsabilidade estão se esforçando por uma obra excelente. Antes de ser ancião, o irmão deve se qualificar para servir como servo ministerial. Eles ajudam os anciãos a cuidar dos irmãos da congregação de várias maneiras. E tanto os anciãos como os servos ministeriais são homens humildes que servem os irmãos e são publicadores zelosos na pregação. Os jovens podem ser designados como servos ministeriais, mesmo no fim da adolescência. E um servo ministerial que já estiver bem qualificado pode ser designado como ancião, mesmo que tenha apenas uns 20 e poucos anos. O que você precisa fazer para ser um servo ministerial ou um ancião? As qualificações para alcançar esse alvo estão na Bíblia e se baseiam no amor que alguém tem por Jeová, pela família e pela congregação. Faça um esforço sincero para entender o que está envolvido em cada qualificação. Além disso, peça a ajuda de Jeová para conseguir desenvolver as qualidades necessárias para servir como servo ministerial ou ancião. Então, a pergunta do 15 e 16: o que vai ajudar um jovem a se tornar um servo ministerial ou um ancião? Resposta: precisa alcançar os alvos que estão descritos em 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, e ir aplicando na vida. Peça a ajuda de Jeová para conseguir desenvolver essas qualidades. Leitura do 17. Marido e chefe de família. De acordo com as palavras de Jesus, alguns cristãos maduros escolheriam continuar solteiros. Mas, se você escolher se casar, saiba que você vai ter mais responsabilidades como marido e chefe de família. Jeová quer que o marido ame a sua esposa e cuide dela em todos os sentidos, físico, emocional e espiritual. Todas as qualidades e habilidades que vimos neste estudo, como raciocínio, respeitar as mulheres e ser confiável, vão preparar você para ser um bom marido e chefe de família. Pergunta: como um jovem pode se preparar para se tornar um bom marido e chefe de família? Resposta: precisamos amar a esposa, cuidar dela em sentido físico, emocional e espiritual. Então, as qualidades que vimos neste estudo, como raciocínio, respeitar as mulheres e ser confiáveis, vai te ajudar em ser um bom marido e chefe de família. Leitura do 18. Pai. Depois de se casar, pode ser que você se torne pai. O que você pode aprender com Jeová sobre ser um bom pai? Muitas coisas. Jeová não tinha vergonha de falar para seu filho, Jesus Cristo, que o amava e o aprovava. Se você se tornar pai, não se esqueça de sempre dizer para seu filho que você o ama. E sempre elogie seu filho quando ele fizer coisas boas. Os pais que imitam o exemplo de Jeová também ajudam seus filhos a se tornar cristãos maduros. Você pode se preparar para ser um bom pai por cuidar com carinho desde já da sua família e dos irmãos da congregação e por dizer o quanto você os ama e tem orgulho deles. São essas coisas que vão ajudar você no futuro, caso se torne marido e pai. Mas pode ter certeza que você já é muito valioso para Jeová e uma grande ajuda para a sua família e para a congregação. Pergunta: como o jovem pode se preparar para se tornar pai? Resposta: se concentrar nas qualidades de Deus. Então sempre diga para seu filho que você o ama, elogie sempre que houver oportunidades, ajude seu filho a se tornar um cristão maduro.
Então, hoje, ao cuidar de sua família e da congregação, tenha certeza que você será também um bom pai. Subtítulo: O que você vai fazer agora? Leitura do 19 e 20. Jovens, é preciso esforço para se tornar um cristão maduro. Você precisa imitar bons exemplos, desenvolver o raciocínio, ser confiável, aprender habilidades úteis para a sua vida e se preparar para responsabilidades no futuro. Talvez você se sinta ansioso só de pensar em todo o trabalho que tem pela frente, mas você vai conseguir. Lembre-se que Jeová quer muito te ajudar. E é claro que os irmãos e irmãs da congregação também vão te ajudar, vão ajudar você. Sua vida vai ser muito mais feliz e agradável quando você se tornar o tipo de homem que Jeová quer que você seja. Nós amamos muito vocês, jovens irmãos. Podem ter certeza que Jeová vai abençoar muito vocês enquanto estiverem se esforçando para se tornar um cristão maduro. Então a pergunta 19 e 20: o que vai ajudar os jovens a se tornar cristãos maduros? Resposta: é preciso esforço. Então precisa imitar os bons exemplos, desenvolver raciocínio, ser confiável, aprender habilidades úteis para a sua vida e se preparar para responsabilidades no futuro. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. Então a primeira pergunta: o que você aprendeu em Salmo 119, 9? Aprendemos que precisamos estar vigilantes e agir de acordo com a palavra de Deus, para que assim possamos tomar boas decisões que vão agradar ao nosso Pai Celestial. A segunda pergunta: o que você aprendeu em Salmo 1, do 1 ao 3? Aprendemos que precisamos meditar sempre na palavra de Deus, para que assim possamos conhecer o modo de Jeová pensar e aplicar corretamente os princípios da palavra de Deus em nossa vida. E a última pergunta: o que você aprendeu em 1 Timóteo 5:8? Aprendemos que precisamos suprir as necessidades de nossas famílias, pois quem não faz, não tem fé. Para isso, se faz necessário os jovens aprenderem ofícios que podem fazer com que não dependa de outros e tenha uma profissão no futuro. Então, meus queridos irmãos e irmãs, jovens, irmãos maduros, acabamos de considerar um estudo muito importante. Então, se você se enquadra no que acabamos de considerar, releia novamente e tenha certeza que Jeová irá lhe abençoar. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.